Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Amém. Temos meditado sobre o reino de Deus. E hoje, aquilo que eu tenho meditado, também o Jeremias já trouxe no início da reunião algumas coisas relacionadas a isso. E também estava olhando essa semana o site ali da Igreja de Curitiba, Cristo em Nós, e também eu vi que houve umas duas últimas mensagens ali do Juvenal que também falou sobre o reino, sobre o resgate do reino no coração do homem, e outra falando sobre o reino de Deus também. Então é um assunto muito vigente agora. O Senhor tem nos falado sobre o reino. Eu imagino que uma das preocupações de Jesus é que eles não estivessem preparados para o reino que havia de vir. Esse reino nós sabemos que é ao mesmo tempo um reino já presente para nós, e também há um reino que virá. Há uma totalidade, a plenitude, quando realmente não houver mais nenhuma oposição, nenhum inimigo. Convém que Cristo reine até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Mas hoje nós já, como igreja, como filhos desse reino, como aqueles que nasceram de novo e entraram nesse reino, viram o reino e entraram, nós hoje já o reconhecemos como nosso rei, amém? Como nosso governante, como aquele que rege os nossos corações. Então, uma das coisas que eu gostaria de ver com os irmãos, aqui no início já do Sermão do Monte, no capítulo 5, é que ele vai falando ali sobre o caráter desse cidadão do reino. Como são aqueles que fazem parte do reino de Deus? Ele vai falando primeiro do caráter, das características, e depois das atitudes, como eles agem. Isso tudo no Sermão do Monte. O sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é considerado um dos maiores discursos da Bíblia, um dos maiores registros de palavras mais importantes, porque assim como Moisés deu a lei lá no Velho Testamento, agora Jesus, ele dá a lei também. Ele vai na sua mais profunda essência da lei. Isso está no Mateus 5, 6, 7. Eu queria até dar uma tarefa aos irmãos, para os irmãos lerem esses 3 capítulos de Mateus, que é o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6, 7, pelo menos 10 vezes, esses 3 capítulos, que os irmãos leiam pelo menos 10 vezes. Eu me lembro, na época que no século II a gente lê, não sei se era 100 vezes, teve uma outra porção dos escritores que certa vez ele pediu para ler 500 vezes, então ele dava muitas tarefas assim. Então esse Sermão da Montanha, ele é tremendamente importante ao início ali, ele tem um lugar especial no ministério de Jesus, e ele vai falando do reino. É um assunto que está em todo o Novo Testamento, um assunto que aparece muitas vezes, o reino de Deus. Aqui em Mateus aparece 51 vezes o reino de Deus, em Marcos 16 vezes, em Lucas é citado 40 vezes o reino de Deus. Então é um assunto que aparece muito. Iniciando aqui Mateus capítulo 5, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos. Até aqui. Então, aqui, nessas citações das bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado significa felicíssimo, né? Que é feliz, que é abençoado. E Jesus começa falando do seu reino, e é tudo diferente, né? Totalmente diferente do reino desse mundo. É ao contrário, né? Depois eu gostaria até de meditar também, inclusive, sobre os valores desse reino. Os valores são diferentes dos valores do reino desse mundo. Mas aqui nós temos, em primeiro lugar, ele vai falando do caráter dessas pessoas que são cidadãos do reino dos céus. E aqui cada uma dessas bem-aventuranças, ela acaba por necessariamente uma depender da outra. Aqui não estou falando que são pessoas que uma tem essa característica e outra pessoa tem outra característica. Não está dizendo aqui que um cidadão do reino de Deus, né, os cristãos, um cristão ele é pacificador, mas ele não é manso. O outro que é manso, ele não é pobre de espírito. Não. Na verdade, aqui é um caráter de um cristão completo. São todas as características de alguém que nasceu de novo e faz parte do reino de Deus. E, na verdade, todas essas características, elas estão em Jesus Cristo. Ele é todas essas coisas e muito mais. Então, aqui, necessariamente, uma está ligada à outra. Por exemplo, ninguém pode ser humilde de espírito, né, ou pobre de espírito, e não ser uma pessoa que se quebranta e que chora. Então, aquele que é humilde de espírito, ele também é bem-aventurado, porque ele também é alguém que chora. Alguém que é pacificador, que promove a paz, que reconcilia, ele é manso também. Então, essas características fazem parte do caráter do cristão, de uma pessoa que recebeu uma nova vida, um novo coração. É impossível alguém ter uma dessas virtudes sem ter a outra. E essas características aqui, elas não se tratam de tendências naturais. Aqui não está falando, por exemplo, a mansidão, porque alguém é naturalmente manso, essa pessoa é mais calada, é mais quieta. Aqui não está falando de um temperamento natural que nós herdamos da natureza terrena. Mas aqui são características que a gente vê reino do céu. Ele fala da origem dele, ele é do céu, ele é de cima. É um reino que vem do alto, de cima, ele é celestial, ele vem do Senhor. Então essas características aqui, elas são a expressão da natureza divina em nós, de uma nova vida, que só tem aqueles que, pelo arrependimento, nasceram de novo, receberam um novo coração, uma nova mente. E aí eles vão ser dessa maneira, né? Então, vendo aqui um pouquinho da primeira bem-aventurança que fala os pobres de espírito, ou humildes de espírito, a palavra humilde, ela, na nossa língua que derivou do latim, a palavra humilde, ela vem de humus. Humus é terra, né? Então, a palavra humilde, ela vem do solo, do chão. Porque aquele humilde é aquele que se rebaixa, ele se submete ao Senhor.
Ele não é altivo, ele não é soberbo, ele não é elevado, mas ele vai ao chão. Ele se dobra, ele dobra as suas cervilhas. Cervilhas aqui, né? Faz um pescoço. A Bíblia fala de pessoas de duas cervilhas, são pessoas que não se dobram, não dobram a sua cabeça. Eles não se prostram. Mas aqui diz que bem-aventurados no reino de Deus. Os bem-aventurados são aqueles humildes de espírito. No reino desse mundo, a pessoa humilde ela é tida como uma pessoa fraca, frouxa, vai ser desprezada, porque aqui no mundo diz que você tem que se arranjar, você tem que brigar, você tem que lutar, você tem que combater com esse. Mas ele disse: o meu reino não é daqui. Né? Então, é o contrário. Os mais humildes, os que choram, esses são bem-aventurados no reino. Os valentes desse mundo, aqueles que se valem da força, querem prevalecer pela força humana, eles não prevalecerão no reino de Deus. Quando vier o reino de Deus, na sua justiça, quando o Senhor exercer todo o juízo, aqueles que estão num lugar elevado serão lançados ao chão. Os altivos cairão, os humildes serão exaltados pelo Senhor. O Senhor dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 18. Mateus 18, no versículo 1. Mateus 18, 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. É diferente. Então eles estavam conversando e pensando quem seria o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que se faz o menor nesse reino dos homens. É aquele que se coloca para servir a todos. É aquele que se coloca como escravo de todos. Aquele que se doa mais, que se deixa gastar mais. Esse é o maior no reino de Deus. Ele será considerado o menor aqui no reino dos homens. Ele será zombado, perseguido, escarnecido. Ele será dito dele que ele é alguém, né, na linguagem dos homens, é alguém bobo. Mas para Deus, esse é o maior no seu reino, no reino de Deus. Ele receberá uma recompensa maior, um galardão maior. Mas aquele que hoje aqui, ele usa de autoridade para oprimir, aqueles que estão numa posição elevada entre os homens, eles não terão parte no reino de Deus. Aqueles que, vemos isso no Sermão do Monte, no decorrer, e aqueles religiosos que buscavam mais honra e glória diante dos homens, os religiosos que buscavam aparência, a fim de parecer aos homens que jejuavam, a fim de parecer aos homens quando estavam orando, eles queriam parecer pessoas de bem diante dos homens. Jesus disse: vocês já receberam a sua recompensa. Vocês escolheram receber a recompensa da glória dos homens. Então eles não terão a recompensa da glória de Deus. Mas, irmãos, por outro lado, nós hoje, que fomos desprezados pelos homens, Jesus disse: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Nós não queremos amar a glória desse mundo, a glória dos homens, não amamos os elogios, não queremos ser reconhecidos pelos homens,
podemos ser desprezados, mas o Senhor está nos vendo. Naquele dia o Senhor nos recompensará. Todo aquele que for desprezado pelos homens, o Senhor recompensará. Aqueles que sofrerem perseguição por causa da justiça, por causa do Senhor, eles receberão galardão. Amém. Glórias ao Senhor. Ainda aqui em Mateus 19, mais um texto aqui, 19, verso 13. 19, 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Veja bem, né? Alguns estão trazendo meninos, crianças, para Jesus impor as mãos sobre eles. Abrindo um parênteses aqui, olha a importância da imposição de mãos. É importante você, pai, mãe, impor as mãos sobre a cabeça do seu filho, ministrar sobre a vida dele, profetizar que ele será um menino de Deus. Importante. E aí os discípulos aqui estavam repreendendo, não queria deixar Jesus tocar nas crianças. E Jesus disse: não os estorveis de vir a mim, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eles deram aqui mais um furo, né? Uma mancada ali dos discípulos. Jesus falou: o reino dos céus é deles. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus não deixou de impor as mãos e abençoar aquelas crianças. Então nós vemos que nós devemos descer. Nós devemos ter a simplicidade de uma criança. Né? Nós devemos ter essa simplicidade no coração. A Bíblia diz que não podemos ter a malícia, né, de menino, mas no sentido de ser menino, ser alguém novamente nascido e ter essa simplicidade de coração, um coração simples como de uma criança. Só as pessoas que têm esse coração entrarão no reino dos céus. No reino dos céus não vai entrar malicioso. Só os puros de coração. Voltando aqui em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito também indica um esvaziamento. Um esvaziamento. O humilde de espírito é alguém esvaziado de si mesmo. É alguém que não é arrogante, não é presunçoso. É alguém que não é soberbo, que não é orgulhoso. Mas ele está desprovido de soberba. Ele esvaziou-se a si mesmo. E todo aquele que se esvazia, o Senhor o enche. Isso aqui vem numa ordem também muito propícia, que isso aqui não está numa ordem sem um sentido. Porque para ter todas as outras virtudes, é necessário que você seja humilde de espírito. Em seguida diz, no verso 4, bem-aventurados os que choram. Os que choram, porque eles serão consolados. A palavra bem-aventurado significa feliz. E olha só, Jesus começa o seu sermão e vem uma multidão, os seus discípulos chegam mais perto dele e ele começa a ensinar. E as pessoas estão prontas ali para ouvir o que esse mestre tem a dizer. E Jesus disse: felizes são os que choram. E parece até estranho. Realmente é um reino todo ao contrário, diferente do que eles esperavam ouvir. Mas Jesus diz que os que choram, eles serão consolados. Aqueles que estão numa posição
de humilhação, eles serão exaltados. A vinda do reino de Deus, ele é um reino justo. Então será julgada toda iniquidade. Os soberbos serão abatidos. Os humilhados serão elevados pelo Senhor. Esse é o reino de Deus. Por isso, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui na carta de Tiago, eu li esse texto também, Tiago capítulo 4, no versículo 9. Vou ler a partir do versículo 6, Tiago 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aqui é um momento de humilhação. É um tempo dos pecadores, eles chorarem, se arrependerem, limpar as suas mãos. É um tempo dos pecadores sentir as próprias misérias, lamentar e chorar. Isso é o que antecede o reino de Deus. João Batista anunciando o reino, Jesus anunciando o reino, ele diz: arrependam-se porque está chegando o reino. Antes da vinda do rei, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso lamentar das minhas misérias, eu preciso chorar diante do Senhor. Por isso são bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Então aqui fala de chorar diante do Senhor. Chorar pelo quê? Chorar pelas nossas próprias dificuldades, fraquezas, misérias. Chorar por nós mesmos. Chorar pelos irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, o versículo 25. Quando fala das bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, existem os lamentos também. No versículo 24 em diante, Lucas 6, 24, Jesus diz assim: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O rico aqui é aquele que confia na sua riqueza, é aquele que busca a sua consolação nos bens que ele possui. O rico aqui não significa a quantidade. Talvez você pense: aquela pessoa é rica, porque ela tem determinada quantidade, mas não se trata da quantidade, mas se trata daquela pessoa que confia nas riquezas. Alguém pode não ter tantas posses, mas ele confia no seu próprio braço, em prover o seu próprio sustento. Ele não reconhece que tudo vem das mãos de Deus. Ele se gloria nas suas posses e propriedades. Esse é o rico que recebe um lamento, uma lamentação sobre a vida dele. Mas se você tem posses, propriedades, tudo que temos é tudo do Senhor, e reconhecemos que tudo vem das mãos dele, tudo é dele, não cabe aqui esse lamento sobre a sua vida, sobre aqueles que não confiam nas riquezas, mas confiam em Deus. Então ele diz: ai de vós ricos, porque já tens a vossa consolação. Eles se consolam naquilo que possuem, e não no Senhor.
Verso 25. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então aqui há os lamentos também. Você vê que está tudo invertido. Aquele que está rindo hoje, amanhã ele vai chorar. O homem ímpio do mundo, que não quer se render ao Senhor, que hoje está rindo, amanhã ele vai chorar. Hoje que nós choramos, sofremos perseguição por causa de Cristo, amanhã nós vamos entrar no gozo do Senhor, na alegria. É isso que Jesus está anunciando, que o reino dele está vindo. E nós precisamos estar preparados. Nós não podemos buscar as coisas desse mundo. Como foi dito hoje, não é juntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam. Mas nós devemos juntar tesouros dos céus. Isso está no Sermão do Monte também, que nós vamos estar meditando. Amém. Ainda aqui em Mateus capítulo 5, nós vamos estar voltando aqui sempre em Mateus 5. Agora ele diz aqui no versículo 5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu encontrei muitas e muitas palavras e versículos sobre os mansos. O que é o manso? O que é ser manso? Nós já meditamos sobre isso. O manso é aquele que foi amansado pelo Senhor. É aquele que foi tratado. É aquele que se submete. É aquele que não é rebelde e resistente. O mansidão se revela no trato. No Salmo 25, verso 9, há muitos registros da mansidão e da palavra manso nos Salmos. E cada um deles traz uma característica sobre aquele que é manso. O 25:9, Salmo, diz assim: guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. O manso aqui, no versículo 9, ele é alguém que pode ser guiado, ele pode ser conduzido. Ele não resiste. Ele não força a sua vontade. Não, ele se deixa ser conduzido, ele se deixa ser guiado. É por isso que há uma associação do manso com alguém maduro. Leva tempo para, por exemplo, um animal ser amansado. Ele precisa passar por um tratamento. Assim são muitas pessoas. São como, por exemplo, o cavalo, que tem toda a sua força, mas é um cavalo selvagem. Enquanto ele não for tratado, amansado, adestrado por um treinador, ele não será útil ao seu possuidor. Não adianta muito você possuir um cavalo selvagem. Você não consegue usá-lo. Você não consegue montar sobre ele para que ele te leve a algum lugar. Ele é arredio, ele é rebelde, ele vai se levantar e te derrubar dele. Embora ele tenha muita força, se essa força não for treinada, se ele não for amansado, essa força não será de utilidade ao seu dono. Assim também somos nós, irmãos. Nós temos muita força natural. Nós somos obstinados, às vezes, numa direção. Às vezes, somos fortes na nossa decisão, na nossa escolha, na nossa teimosia, fortes nas emoções, nos pensamentos, na vontade. Isso tudo compõe a nossa alma. Mas se a nossa alma não se submeter e formos amansados pelo Senhor, nós não vamos conseguir servi-lo. Não vamos conseguir ser úteis ao nosso dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz no verso 9,
que o manso é alguém que é guiado. E ele continua dizendo: guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. O manso é alguém ensinável, que você consegue o ensinar. Você já tentou ensinar algo para alguém e a pessoa, você não consegue ensinar? Você tem que falar e a pessoa não para de falar. A pessoa não deixa você falar. A pessoa não sabe, mas ele quer mostrar que já sabe, mas ele não sabe. E aí você não consegue, essa pessoa não é tratável, não é ensinável. Aqui diz que o manso, ele pode ser ensinado. O Senhor vai ensinar o caminho dele, o caminho do Senhor é o manso. No livro de Números, capítulo 12, livro de Números, no capítulo 12, no versículo 3. Números 12, 3. Diz assim: era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Há um testemunho aqui da vida de Moisés. É um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O Senhor tratou com Moisés, né? Moisés, os primeiros 40 anos dele, passou no Egito. Ele foi ensinado em toda a ciência do Egito, mas depois ele saiu do Egito, ele ficou no deserto, e ali ele foi sendo esvaziado de tudo aquilo que ele foi cheio no Egito. No Egito ele teve que ser esvaziado pelo Senhor. Ao final de mais 40 anos no deserto, então o Senhor o chama. E agora Moisés, sim, não se achava capacitado para servir ao Senhor. Ele disse: eu não sei falar. Então, ele estava, sim, nesse ponto em que agora o Senhor poderia usar. Porque ele já não confiava na sua ciência, na sua sabedoria, no seu braço forte. Quando ele disse: eu não posso, então o Senhor diz: então você irá. O Senhor sempre vai chamar alguém que vai dizer: eu não tenho condições, eu não posso, então você serve. Se você chegar para o Senhor e falar: eu posso, Senhor, eu consigo, o Senhor vai dizer: você não serve. Você tem que ser esvaziado, você tem que ser descapacitado para o Senhor te capacitar. O Senhor sempre vai operar assim. Então, bem-aventurados os mansos. Moisés foi amansado pelo Senhor. Então, ele pôde servir ao Senhor. O Senhor mandava ele fazer algo, ele fazia exatamente o que o Senhor tinha mandado. Apenas uma vez, né, o Senhor mandou ele falar a rocha, e ele bateu na rocha. E o Senhor também o puniu por essa irreverência ali, por essa falta. Mas, no geral, ele era um homem mais manso. Aquele povo numeroso nos seus ouvidos, reclamando noite e dia, murmurações. E ele muitas e muitas vezes não tomava a sua causa. Ele se entregava ao Senhor. Ele intercedia pelo povo, porque era um homem manso. Se você perde a paciência toda, se você não suporta as murmurações, você e eu, nós precisamos aprender a mansidão. Jesus que disse que bem-aventurados são os mansos, Jesus é manso também, humilde de coração. Ele é todas essas virtudes e mais ainda. Ele nos chama a aprender com ele que é manso e humilde de coração. Né? Nos chama a colocar o nosso pescoço no jugo, na canga, junto com ele, que também coloca o seu pescoço ali para servir junto conosco. Ele é manso e humilde de coração. Em Mateus 21, verso 5,
Mateus 21, versículo 5, é uma citação da profecia da vinda do rei de Israel, que se cumpriu em Jesus Cristo. Então ele está citando o profeta Zacarias. Diz assim: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, dessa mesma maneira que foi profetizado pelo profeta Zacarias. É um rei manso. Nunca se ouviu falar num rei assim, um rei manso e humilde de coração. Um rei pastor, um rei que cuida, um rei que nos ama e cuida de nós. Esse é o nosso rei. Quando se fala rei, quando soa essa palavra, às vezes a gente pega uma referência dos reis desse mundo, dessa terra, e muitos abusam de autoridade, são tiranos, são déspotas, são aqueles que são arrogantes, eles são inacessíveis, você não consegue chegar até o rei. Mas o nosso rei veio até nós. Nós nunca conseguiríamos nos achegar a ele. Mas ele, pelo contrário, veio até nós. Se fez carne, na semelhança da nossa carne de pecado. Mas ele nunca pecou, não tem pecado. Mas ele veio, se sujeitou às condições humanas. Teve frio, fome, sede. Passou por todas essas privações. Ele veio a nós. Esse é o nosso rei que vem a nós. Um rei acessível. Um rei que serve junto conosco. Nunca se viu um rei assim. Esse rei é maravilhoso. O rei Jesus Cristo. Amamos o nosso rei, né? Como diz o cântico, nós amamos o nosso rei. Não tem como não amar um rei assim. Voltando aqui, Mateus capítulo 5. Aqui fala também no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As pessoas, os cidadãos do reino dos céus, eles têm fome e sede. Mas não é só fome e sede de comida. Eles não têm só ambições, né? Usando a palavra ambição, como nosso irmão Almir citou, a ambição do cristão, o seu desejo, o seu anseio. A fome e a sede que os cidadãos do reino têm é por justiça. Não é pelas coisas dessa terra, desse mundo, não é fome e sede de comida e bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É diferente. Não estranhe se você estiver andando na contramão do mundo, isso é normal. Nós devemos buscar as coisas totalmente diferentes do que o mundo está buscando. O mundo está buscando, em primeiro lugar, comer e beber. E Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E comer, beber, vestir, isso te será acrescentado. Então nós andamos ao contrário. O que todo mundo está preocupado, nós não estamos preocupados. O que nós estamos preocupados, o mundo não está preocupado. As pessoas estão preocupadas, né, com a situação política, as finanças, e ficam ali à mercê das notícias. As notícias interferem na sua vida. Se você vê uma notícia alegre, você fica alegre. Se vê notícia triste, fica triste. Assim são as pessoas desse mundo. Mas o nosso coração não está aqui nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a vinda do Rei Jesus Cristo. Nós já fazemos parte de um outro reino. Somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, a Bíblia diz. Nós estamos representando um outro reino, uma outra embaixada do reino dos céus aqui nesse mundo.
É por isso que aquilo que nós estamos preocupados, o mundo não está. Estamos preocupados em viver uma vida de pureza, de santidade, de agradar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de orar a Deus, de ler a sua palavra, nos deleitar nos seus mandamentos. E para o mundo isso é a loucura, isso não faz sentido. Mas para os cidadãos do reino dos céus faz total sentido ter fome e sede de justiça. A justiça, em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé, fomos justificados e temos paz com Deus. Então, quando fala de justiça, podemos falar de justificação. Então, nós temos sede, fome de estarmos em paz com Deus, de estarmos justificados diante do Senhor e é pelo sangue de Cristo. Essa justiça aqui também é o desejo de que o reino venha. Vir a justiça é vir o reino é justo. O reino de Deus, ele é um reino de justiça. E o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita dos céus. Então, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede do Senhor, amém? Do seu reino, do seu governo. Eles serão fartos, amém? O Senhor irá saciar a nossa espera, a nossa esperança, o nosso anseio, o nosso desejo pelo Senhor do seu reino. O Senhor irá nos fartar com a sua vinda, com a sua presença. O versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos, né? A palavra misericórdia, ela tem a palavra miséria e córdia. Esse córdia é cárdia, ou cardio, que vem do coração, cardiologia, né? Então, é o coração sobre a miséria. Ter misericórdia é você colocar o seu coração sobre a miséria do outro. O outro está numa situação terrível e você tem compaixão, você se compadece, você tem misericórdia, ou seja, você está colocando o seu coração e considerando aquele sofrimento do outro. Deus tem misericórdia de nós, ou seja, Ele considerou o seu coração sobre a nossa miséria. Há um salmo que diz, né, que Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Ele teve compaixão de nós, né? Isso é misericórdia. O irmão Juvenal ministrando, ele diz que a misericórdia é como um crédito que você acumula, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Se você exercita a misericórdia, você tem compaixão de um irmão na sua situação, se alguém te ofendeu, você, ao invés de repreender no sentido de se ofender, você é misericordioso, você perdoa. Um dia também você vai precisar da misericórdia. Então é como um crédito que se acumula. E felizes são os que estão sempre exercendo a misericórdia. O dia que eles precisarem, eles vão alcançar a misericórdia também. Veja bem, nós precisamos da misericórdia todos os dias. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia, quando você acordar, abrir os olhos, você já acorda precisando da misericórdia de Deus. E é por isso que a misericórdia de Deus já está disponível pela manhã, que precisamos dela. Agora, Deus, havendo demonstrado tanta misericórdia por nós e havendo nos perdoado uma dívida incalculável que não tínhamos como pagar, isso deve nos fazer ter misericórdia do outro também e perdoar todas as ofensas,
as dívidas, né, as ofensas dos outros, porque nós fomos perdoados numa dívida muito maior. Devemos perdoar todos os outros. Isso aqui fala da misericórdia. Em Mateus capítulo 18, está terminando aqui, Mateus 18, no versículo 21, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, né, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Então nós vemos várias vezes nesse texto a palavra compaixão, misericórdia, perdão. Nós somos esse que devia 10.000 talentos. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida dos nossos pecados, mas o Senhor foi misericordioso. E nós também devemos ser misericordiosos com os irmãos e perdoar. Se há alguém a quem você deve perdoar, perdoe. Perdoe imediatamente. Não permita que nada fique entre você e o seu irmão. Não permita que nada fique entre você, a sua esposa, o seu esposo, entre você e seu filho, entre você e seu pai, sua mãe. Não permita que nada fique que possa incomodar. Aqui Jesus disse que, assim como aquele homem entregou aos atormentadores, aquele que não exerceu misericórdia, Jesus diz que o Pai Celestial também fará, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então devemos sempre perdoar os irmãos as ofensas, ter compaixão. Vou terminar aqui sobre a misericórdia, lendo Tiago ainda, Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, o versículo 13, diz assim:
Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Isso também, semelhante a esse versículo, está no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: não julgueis para não ser julgados, porque da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Da mesma maneira que você medir, você será medido. Se você mede, naquele tempo usava uma vara de medir. Se você usa uma vara de medir sem misericórdia, se você mede os outros e julga com muito rigor e juízo, vê depois que se você suportaria ser julgado dessa mesma maneira de rigor e juízo. Às vezes o rigor e juízo que você aplica aos outros, você não suportaria a aplicação na sua própria vida. Então o juízo será sem misericórdia sobre aquele que também não usou de misericórdia. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, irmãos, depois nós continuamos vendo sobre esses aspectos, características. A palavra características, ela vem de caráter. Então isso aqui está sendo dito pelo Senhor, o caráter daqueles que são do reino de Deus. É claro que quando nós vemos isso, talvez nós olhamos para a nossa vida e vemos o quanto eu preciso ainda do Senhor, o quanto eu preciso ser transformado. Puxa, não fique com dúvida se você é do Senhor. Você é do Senhor. Não fique com dúvida se você nasceu de novo. Eu creio que você nasceu de novo do alto, recebeu uma nova vida, um novo coração. Mas o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida. Enquanto o Senhor não veio, Ele está trabalhando em nós. Que possamos nos submeter, que possa ser encontrado em nós essas virtudes. E no que depender de nós, devemos nos humilhar diante do Senhor, orar, mediante essas coisas que falamos, e pedir ao Senhor transformar esta ministração, essa palavra em oração. Pedir ao Senhor: eu preciso, Senhor, ser humilde de espírito. Eu preciso ser alguém que chora na Tua presença. Eu preciso ser manso, alguém que foi tratado e amansado por Ti. Eu preciso ter fome e sede da Tua presença, da Tua justiça. Eu preciso ser